Olá, estamos iniciando mais um programa Conexão. E olha, hoje falaremos sobre sonhos. Você tem sonhos? Você tem tido sonhos? Deus tem lhe dado sonhos? Como é que funciona isso na Bíblia? Eu quero falar sobre esse assunto e hoje estamos aqui com dois convidados especiais, o pastor Rafael Lira, da nossa IGD Boiúna. Seja bem-vindo, pastor Rafael. Pastor, é um privilégio poder estar aqui. Obrigado pelo convite e com certeza Deus vai nos usar aqui para falar um pouco sobre esse assunto que faz parte da nossa vida, né? Todos nós dormimos e todos nós sonhamos. Né? É verdade, todos nós temos revelação de Deus, né? Exatamente. Que se tornam sonhos para as pessoas também, né? Também estamos aqui com o pastor Afonso Marcos, da nossa IGD Bandeirantes. Sim, pastor. Desde já agradeço o convite. Boa tarde, pastor. Boa tarde, pessoal de casa. Boa tarde, pastor Rafael. É um tema complexo, mas ao mesmo tempo muito legal. Né? Eu tenho certeza que Deus vai nos usar hoje aqui, em nome de Jesus. Poderosamente. Então, amigos, eu tenho certeza também que esse tema ele vai trazer assim muita luz, né? Porque a gente vê até dentro do meio evangélico algumas pessoas apegadas a sonhos, por exemplo. E a gente vai tratar esse assunto, né? Tem pessoas que até abandonam a revelação da palavra e preferem os sonhos, quer dizer, então são situações que a gente vive, às vezes, dentro da própria igreja e a gente vai tratar bastante desse assunto aqui com vocês, tá bom? Nós vamos agora a uma matéria sobre esse assunto, pastores, e depois, na volta dessa matéria, a gente vai conversar bastante, tá bom? Vamos a essa matéria. Os sonhos são experiências que vivemos enquanto dormimos. A Bíblia diz que os sonhos podem ser uma forma de Deus se comunicar com as pessoas. Segundo uma pesquisa da Pew Research Center, 53% dos entrevistados afirmaram que já tiveram algum tipo de contato através do sonho com entes queridos que já morreram. Um outro significado de sonhar pode ser algo que deseja alcançar, como uma casa própria, uma viagem ou emprego. Em outra pesquisa feita pelo Offerwise, com todas as classes sociais brasileiras, revela que a casa dos sonhos de 73% dos entrevistados custaria menos de R$500 mil. Seja sonhar pela casa própria ou ter uma experiência ao dormir, significados distintos, porém com muita importância. Pois é, bastante importância. Pastores, a gente vê na história, eu até pesquisando um pouco sobre isso, eu estava vendo que uma das definições que o pai da psicanálise, né, o Sigmund Freud, eu nem sei direito falar o nome dele, né? E ele fala que ele diz que, num dos livros deles, o livro A Interpretação dos Sonhos, ele fala que o sonho seria mensagens do inconsciente sobre os desejos reprimidos, né? A gente tem o nosso conceito bíblico de sonhos, né, de como funciona isso. Mas assim, o que vocês teriam para falar acerca da história disso? O que vocês teriam para trazer para o nosso povo? Pastor, também andei pesquisando e na história, muitos líderes, governantes, reis, eles procuravam pessoas que sonhavam ou até mesmo eles procuraram, né, utilizar o sonho achando que aquilo traria alguma vantagem, alguma vitória para eles, né? Eles viam o sonho, então, como uma profecia, muitas vezes, ou até como uma adivinhação. Isso, né? E como uma e como uma certeza. Eles seguiam, né, cegamente aquele sonho ali e eles achavam que aquilo ali traria vitória para eles. Pastor Rafael, na Bíblia a gente vê isso acontecer, né? Aí são os chamados videntes, né, pastor? Muitos reis, eles tinham seus próprios videntes para, se forem em alguma batalha, para saberem se iriam lograr êxito, se iriam ter vitória. Como o faraó no Egito, né? Faraó no Egito. Ele teve aquele sonho, ficou completamente perturbado, aí chamou seus adivinhos para decifrar o sonho, mas não conseguia. Aí o José entrou em cena e Deus cumpriu com a obra dele. É porque existe uma diferença grande entre sonhos e visões, né? E adivinhações também, que é um outro tema. A gente vai falar sobre isso, né? Tem um tópico que eu vou falar sobre isso. Primeiro, eu queria perguntar a vocês o que vocês acham sobre sonhos proféticos. O que são os sonhos proféticos, afinal de contas? Pastor, sonhos proféticos são sonhos que Deus dá ao ser humano, a cada um de nós, né?
mas com uma mensagem profética. Sempre ela tem uma mensagem de Deus atrelada a esse Então seria sonho. um sonho com propósito. Vocês creem Exatamente. nisso? Sonho... O senhor crê nisso, pastor Afonso? Claro. Dá uma palavra de Deus, então, eu creio. dando um sonho com um propósito. E contém uma profecia. Vocês já tiveram alguma experiência em relação a isso? De ter sonhado com algo que Deus lhe deu e aquilo se concretizar? Ou até você orar em cima daquilo e de repente saber que... Eu tive uma experiência dessa, por isso que eu estou perguntando. Vocês já tiveram alguma experiência assim com sonhos? Experiência pessoal? Sim, eu pessoalmente já tive. Que até foi sobre o nascimento das minhas filhas, né? Eu sonhei de 2 a 3 vezes sobre isso, com 2 meninas pulando em cima da cama, né? E eu falei com a minha esposa, e a minha esposa falou, eu também sonhei a mesma coisa. Eu falei, quantas vezes... Com 2 meninas? Com 2 meninas pulando em cima da cama. Uma morena e uma branquinha. Exatamente como são as minhas filhas. Eu falei, quantas vezes você sonhou? Eu perguntei para ela. Ela falou, eu sonhei de 2 a 3 vezes. Poxa, a mesma coisa que eu sonhei. A mesma coisa, exatamente a mesma coisa. E aí, antes de ter a primeira, esse sonho? Isso, antes de ter a primeira. Aí veio a primeira. Isso. E nós fomos detalhando como que seria, né? Como que eu tinha sonhado, o rosto e tudo. E ver exatamente a minha primeira filha assim. Que legal, Esse né? é um sonho profético. Esse é um sonho profético. Exatamente. Já teve alguma experiência assim? Eu não com sonhos proféticos, mas com sonhos de livramento. Não sei se o senhor já passou por isso. Eu tenho um amigo, né, que para mim, eu tenho amigos que eu digo chamados mais chegados do que irmão. Sim. E um amigo meu, o Ralph, ele dirige moto, né? O Ralph, eu de vez em quando falo com ele ainda. Ralph é uma benção. Ele tem moto, né, anda de moto. Só que a gente sempre brincou, pastor, porque o Ralph ele anda de moto, mas ele anda a 40 por hora. E a bicicleta passa por ele. Exatamente. E a gente sempre brincou que ele nunca sofreria nenhum tipo de acidente. E eu lembro que numa noite eu dormi e num sonho eu via nitidamente ele sofrendo um acidente muito grave. Eu acordei, aquele sonho que você acorda assustado, e eu acordei desse sonho e... entrei em oração, entrei em intercessão pela vida dele e liguei para ele de manhã. Quando eu ligo para ele de manhã, ele tinha acabado de sofrer um acidente. Deus deu o livramento. Só que Deus deu o livramento. Usou esse sonho para que você pudesse orar e livrasse. Exatamente. Isso aconteceu comigo com uma sobrinha minha. Eu tive um sonho do meu irmão levando ela para o hospital. Ela estava tendo um problema sério e quase morrendo. E aí eu acordei de madrugada, entrei numa oração muito séria, fiquei horas orando ali, repreendendo o mal. E 2 dias depois eu descobri que realmente ela teve uma crise muito séria de diabetes. Era criança, mas ela estava diabética já. E aí ela entrou no hospital e ela quase morreu. Mas ali foi no mesmo horário, na mesma madrugada, no mesmo horário que eu estava orando. Então, assim, Deus realmente fala através dos sonhos, né? Com certeza. Com certeza. E esses sonhos proféticos, então, seria mais ou menos isso aí, como você falou das suas filhas, né? E até a cor da pele. Até a cor, pastor. A cor, até o cabelo, tudo. Que Deus tudo. é esse, né? Bom, vamos lá. Diferença entre sonho e visão. O senhor tinha comentado, pastor Rafael, sobre sonho e visão, então, vamos lá. O sonho, ele é no estado da pessoa, né, do ser humano, é um estado de sono mesmo, né? O sonho, ele se dá quando a pessoa está dormindo. E a visão é um sonho que a gente diz o sonho acordado, né, pastor? Um exemplo de visão na Bíblia é o próprio Saulo, né, que é o apóstolo Paulo. Ele teve uma visão, ele estava a caminho de Damasco e veio uma visão, uma luz forte e ali, naquela visão, a voz falou com ele. Aquilo não foi sonho, aquilo foi visão. Foi uma visão, ele teve uma visão. A diferença é um está dormindo, o estado de sono, e o outro está acordado. Como o próprio Salomão, né? Salomão teve um sonho. Um sonho que Deus até perguntou, né? Um sonho, pede o que quiseres que eu te dê, né? E ele, então, ele ali foi agradou. Um sonho, não foi uma visão. Sim, esse né? É o sonho. E a visão... A visão foi, por exemplo, a mula do Balaão. Isso aí. Isso, né? Ela vê Daniel, o anjo e o Balaão não vê, né? Exatamente. Quer dizer, a mula vê e o Balaão não vê, até que Deus abre os olhos do Balaão, aí ele tem a visão e aí ele consegue enxergar o anjo com a espada na mão, no lugar onde ele ia passar, e aí ele entendeu por que a mula estava agindo daquele jeito,
né? Já tinha espancado a mula já. Na verdade, a mula estava impedindo ele de morrer, né? Exatamente. E aí Deus abre os olhos dele, ele também tem a mesma visão da mula. Quer dizer, tem gente que vê mais mal do que uma mula, né? Que coisa séria. Não, é sério, irmão. Porque às vezes Deus quer dar uma visão para a pessoa, apresentar, mostrar para a pessoa. A gente sabe que hoje, Hebreus fala que hoje Deus fala pela palavra. Isso. E a palavra é a melhor visão que você pode ter, né? Não é? Porque se a confirmação, né? Se a pessoa vem em uma das nossas igrejas e você prega, um dia desse, eu estava lá na igreja e uma pessoa queria um atendimento. E eu falei, pastor, eu vou entrar para pregar agora. Antes de pregar, eu não atendo ninguém. Espere depois, eu vou atender. E aí eu entrei e preguei. Foi uma mensagem forte que Deus me deu. No final do culto, a pessoa veio falar comigo, apertou minha mão e ia embora. Eu falei, ué, o senhor não queria que eu atendesse o senhor? Aí ele falou assim, olha, o senhor pregou tudo que eu precisava ouvir. O senhor pregou tudo. Eu não tenho mais o que falar com o senhor. Deus falou comigo já. Quer dizer, é uma visão pela revelação da palavra. Deus abriu os olhos dele. Né? Quando Deus nos usa na palavra, como o senhor foi usado, de pessoas que sonham, né? Pessoas que têm um sonho e acordam confusas, eu vou para a igreja. E chega na igreja, Deus nos usa para falar exatamente o sonho daquela pessoa. Sabe que esse negócio de sonho, eu sou um pouco reticente, eu sou um pouco pé atrás com esse negócio de sonho. Por quê? Relutante. Eu reluto um pouquinho, porque assim, eu vejo pessoas ficarem muito apegadas a isso, entendeu? Então, todos os sonhos as pessoas querem interpretação. Algumas pessoas vão até a gente nem mais para pedir palavras, só vão pedir para interpretar sonhos. Isso. Aí eu falo, amigo, eu não sou adivinho, eu sou pregador do evangelho. Eu não sou, Deus ainda não me deu o dom do José, não. Entende? Porque eles acham que todo pastor ele tem esse dom de interpretação de sonho. E nem todo sonho vai ser um sonho que Deus deu. Isso. Sabe, se você, por exemplo, se alimenta mal, provavelmente você vai ter muitos sonhos estranhos. Exatamente. Desculpa, pastor, mas a pessoa come uma feijoada de noite, né? Nem horário. Vai dormir meia hora depois. Vai dormir. Ou então vê até um filme de terror, né, pastor? E tá achando que não vai ter. O homem tá lá degolando, cortando o pescoço, tirando as tripas de todo mundo, aí depois tem um sonho com tripa de fora. Pastor, será que vai morrer alguém na minha família? Não, meu, para de ver filme de terror antes de dormir. Exatamente. Aliás, para de ver filme de terror qualquer hora. Exatamente. Não é mais ansiosa. Quer dizer, aí a pessoa acha que todos os sonhos... Então, eu sou muito reticente com isso, né? Uma pessoa até me falou esses dias, falou, poxa, minha filha teve um sonho. Aí eu falei, primeiro, sua filha é convertida, a filha, né? Aí me explicou o sonho, não vou falar qual foi. E aí, pastor? Eu falei, irmão, não sei. O que eu sei é o que a Bíblia fala. Por exemplo, eu dei isso aqui para ela. Eu anotei aqui, ó. Porque da muita ocupação vem os sonhos. Eclesiastes. E a voz do tolo da multidão das palavras. Eclesiastes 5:3. Dá muita ocupação. Se ocupa muito a mente com uma coisa, aquilo fica gravado. Você vai sonhar com aquilo em algum momento. Porque o sonho também é uma forma de o corpo expelir aquilo que está... É uma limpeza do HD, né? Exatamente. É isso aí. Aquilo que está reprimido, o sonho, ele coloca para fora, muitas vezes. Isso Já aí. tá como é que é o nome dele? Sigmund Freud. Freud. Inclusive, não é Freud, não, é Freud. É o Freud, eu não sei né? falar isso, mano. Fala, você lembra aprendi que falava que nem Freud explica, né? Nem Freud explica. Nem Freud explica. Inclusive, pastor... Tá ligado nele, viu? Inclusive, tem pessoas que acham que o sonho é uma forma de filtragem, né? Tipo assim, a pessoa, ela acha que sonhando, né? Ela tira aquilo que é negativo e deixa só o que é positivo, né? Porque ela fala, poxa, se eu deixar tudo na minha mente, eu vou ficar mas louco. Então essa pessoa controla o sonho dela? Pois é. Eu vou dormir hoje, vou sonhar com aquele tiroteio que eu vi lá. Aí fica só o que... Porque eu não quero esse tiroteio na minha cabeça. Hoje eu vou sonhar com tiroteio, para tirá-la da minha mente. Pois é, inclusive... Não existe, pois é, tem pessoas assim que chegaram para mim na igreja, poxa, pastor, eu sei que é isso, eu sei que é exatamente isso. Então tá. É por isso que eu sou meio reticente, eu fico meio com o pé atrás. Vamos lá. Interpretar os sonhos foi um dom dado por Deus para Moisés, ou para José, lá no Egito? Aquela interpretação do sonho de José, Sim. lá no Egito, Sim. Foi um dom que Deus deu para o José? Sim, pastor, porque de acordo com alguns dicionários, fala que o dom é uma dádiva, né? O dom é uma dádiva, é um benefício. E quando o faraó pediu a explicação, ninguém sabia. Ou seja, não foi dada a dádiva, não foi dado o benefício a ninguém, só foi dado o benefício a José. Então, creio
que é um dom. Sim, até porque, pastor, antes do faraó, o José também interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. De novo, na verdade, Exato. o José, se você for reparar, o José teve problema sério com seus irmãos e também até com o pai. Porque chega uma hora, o pai amava o José, né? Isso. E tratava o José diferenciado, é verdade. Mas em algum momento, quando ele tem um sonho em que todos vão servir a ele, até o próprio pai vai contra ele. Fala, pô, peraí, então até eu vou servir você, meu filho? Que história é essa? E foi por causa dessa capacidade de interpretar sonhos que os irmãos ficaram tão furiosos com ele que decidiram matá-lo, primeiramente, e depois venderam ele como escravo. Quer dizer, então, me parece que o José, Deus deu a ele esse dom realmente, né? Ele era jovem ainda quando já sonhava e quando já tinha sonhos que aconteceriam. E esse sonho, por exemplo, que levou o pai a repreendê-lo diante dos irmãos, esse sonho vai se cumprir anos e anos e anos depois, né? Ele de meia idade já governando o Egito, quando todos vêm até ele e ele está governando o Egito. Quer dizer, foi uma visão, um sonho lá para frente, né? Do futuro, né? Do futuro. O que a gente pode chamar realmente de, como tópico anterior, né? De um sonho profético, uma visão profética que ele teve. Né? Queria acontecer. A Bíblia, pastor, até separei aqui sobre a interpretação, porque não diz que o José ele tinha esse dom de interpretar, mas diz que o Daniel tinha. Quando Sadraque, Mesaque, Abednego e o próprio Daniel foram levados cativos, a Bíblia diz em Daniel 1,17 que esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E a Daniel, além disso, além de sabedoria e inteligência, ele sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Então, é algo que Deus dá para a pessoa, é algo que Deus... Assim, no caso do José, não diz que Deus deu ao José, mas está intrínseco, né? Tá lá, você vê que é impossível que ele não tivesse aquele dom. A gente entende, eu sei, eu creio, né? Eu creio que Deus pode me dar um dom em um determinado momento, e não é que aquele dom seja meu e vai permanecer comigo pro resto da minha vida. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, em algum momento, como o sonho com a minha sobrinha, para livrar minha sobrinha da morte, né? Ele me deu aquele dom. São coisas que não acontecem normalmente. Não é um dom que eu tenho, que toda hora eu vou conseguir fazer isso. É diferente, né? O José, ele faz isso reiteradamente. Então, parece que ele realmente tinha um dom. No caso do Daniel, que o pastor trouxe, está escrito, ele tinha um dom. Isso, é a comprovação bíblica que realmente isso é um dom dado por Deus. É um dom que pode ser dado a uma pessoa e essa pessoa carregar esse dom com ela, ou em algum momento, para um propósito específico, Deus também pode dar, porque você é servo de Deus e ele pode lhe usar naquele momento específico qualquer um, com esse dom, né? E diz a palavra que era tão importante, era uma coisa tão diferente, né? Que diz que o próprio Jacó, o pai, ele repreendeu, mas ele guardava aquilo no coração. Ele sabia que tinha alguma coisa para acontecer. Até porque o pai tinha muito mais vivência com Deus do que os irmãos, né? E o próprio Jacó tinha sonhado também. Ele tem experiência com sonhos, sonhou pelo menos 2 vezes. Nós vamos voltar a esses assuntos daqui a pouquinho, nós vamos a um intervalo bem rápido e vamos voltar já com Conexão, não saia daí. Temos muita coisa para falar contigo sobre sonhos. Voltamos já. Graças a Deus. Olha, hoje aqui no Conexão estamos falando sobre sonhos. E aqui está comigo o pastor Rafael Lira e também o pastor Afonso Marcos, falando com a gente sobre esse assunto. E olha, tá muito bom o programa e eu creio que muita gente tem dúvidas acerca de sonhos, né? Alguns criticam, alguns não creem em sonhos, mas não tem como não crer, né, pastor? Porque se você pega a Bíblia, você vê vários servos de Deus e servas de Deus, onde Deus se apresenta através de sonhos ou revela algo através de sonhos. Então, acho que isso aí não tem como a gente negar que Deus pode usar alguém através de sonhos, não é? Não, tem na Bíblia pelo menos 13 relatos acerca de sonhos, né, na Bíblia,
E acho que a comprovação... E eu não sei se esse é o momento de falar, mas eu não sei se o senhor lembra, acho que foi ano passado, tiveram alguns muçulmanos que estavam também sonhando acerca da vinda, acerca de Deus, as coisas do futuro, e que nesse sonho as pessoas eram orientadas a procurar certas pessoas e essas pessoas iriam pregar o evangelho para ela e elas iriam se converter. Então, até os dias de hoje... vi essa reportagem. Até os dias de hoje. Assim, que Jesus está voltando, acho que ninguém tem dúvida mais, né? A situação toda está voltando para isso, né? Toda a tecnologia, todo o avanço. Já estão falando a gente está no 5G, né? Estão falando que já vai para o 6G. Estão falando que essa tecnologia, ninguém no mundo todo, essa tecnologia vai alcançar o mundo todo. Quer dizer, por mais que você esteja numa caverna, dentro de um deserto... Vai chegar lá. Vai chegar lá a internet através do 6G. Então, então Jesus está voltando, não tem jeito, os quatro cantos vão ver, enfim. Aí a gente vai entrar num outro assunto. E eu vou deixar esse assunto para outro momento. Não tem como negar, né? Eu queria ler para vocês agora Jeremias 23, versículos 25 e 26, que diz assim: tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, é aí que eu sou reticente, tá vendo? Sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que profetizam mentiras e que são profetas do engano do seu coração? Então, a pessoa sonha, ela até tem sonhos, mas são coisas do coração dela. Sim. Da vivência dela, da infância dela, de situações que ela conversa com alguém. Você tem uma experiência aqui e talvez você vá sonhar só no ano que vem em relação àquela experiência que você teve lá no ano passado. E aí, algumas pessoas têm entre aspas, dom, né, de transformar tudo quanto é sonho em revelação de Deus. E é por isso que eu digo que eu sou reticente, eu sou um pouco pé atrás. Porque hoje a Bíblia fala que Deus fala pela palavra. Sim. Não fala como antigamente. Os profetas falavam através de sonhos, de visões, mas hoje é pela palavra que Deus fala. Mas é inegável que existem situações em que Deus usa os sonhos para trazer alguma revelação, algum livramento. No seu caso, você sonhou com... Sim, livramento. O Ralph, né? Quer dizer, é inegável que Deus realmente usa. No meu caso, usou uma vez só, graças a Deus, não me deu esse dom. Também, se quiser dar, eu estou aqui para receber, mas me deu uma vez só. Então, eu creio assim que é um dom que pode ser dado, mas por coisas específicas. Só que o melhor dos melhores é quando você vai à palavra e ela se revela e aquilo ali é certeza no seu coração. Então, para que eu preciso de sonho? Né? Para que eu vou precisar sonhar para que Deus me dê o entendimento, se pela palavra Ele me dá todo o entendimento? E se a Bíblia declara que hoje Ele fala pela palavra? Sim. Então eu fico um pouco com o pé atrás, porque assim, você imagina uma pessoa já no desejo de te ajudar. Vamos dizer assim, aquela pessoa está no desejo de ajudar você. Você está precisando de ajuda e você fala com ela e ela ora por você. Aí de repente ela tem um sonho sobre você. Aí ela já entra e fala que esse sonho foi Deus que deu, pode ficar tranquilo que vai acontecer. Mas será que esse sonho não foi só algo daquela conversa que ficou na memória dela? Né? Ou então, como o Eclesiastes diz, é do muito pensar que você termina sonhando, quer dizer. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande. E esse texto mostra isso. Nós, como pregadores, temos que ter um cuidado muito grande ao decifrar sonho, ao querer decifrar sonho, ao querer dizer que os nossos sonhos foram revelações que Deus nos deu. Acho que a gente tem que ter um pé atrás aí, né? Sim, Deus ele fala desses profetas mentirosos, né? Que ainda utilizavam o nome dele, né? Para mentir, para enganar. E até o contexto, aqui ele até repreende. Ele diz, né? Olha, se você é um profeta e sonhou, então que fale o sonho, fale a verdade. Né? Mas não fique usando o meu nome para contaminar. Né? Exato. Não Aliás, usar o nome dos outros é horrível, né? Ainda mais o nome de Deus, né? E não podia usar em vão. Quer dizer, exatamente. Não deve ser usado em vão. Pastor, é a regra que a gente chama da homilética, né? Que acho que todo pastor ele tem que ter esse cuidado de não usar o altar para falar de si.
mas falar da palavra de Deus. A gente vê muito isso acontecendo e esse é um dos casos de Jeremias que os profetas eles não estavam falando acerca da palavra. O texto deixa claro que era sonho do coração deles. Exatamente. Né? E eles jogam esse peso naquele povo e aí Deus fala, vocês estão mentindo. Eu não falei nada disso. Isso, porque aquilo fez o povo se afastar de Deus e aquilo deixou Deus mais irado ainda, né? Nenhum sonho dado por Deus vai ser para afastar dele. Né? Jamais, né? Isso. Jamais, pelo contrário, é para atrair, né? Vai ser contra a palavra dele? Não tem como. Ele não vai contra a palavra dele. Todos os sonhos têm significado? Pastor Afonso, todos os sonhos têm significado? Pastor, para mim não. Para mim não sei a opinião do pastor Rafael, para mim não. Porque, por exemplo, a pessoa, ela sonha com um porco subindo num prédio pulando. E agora? Aí do nada, ela deve ter lido na noite anterior a passagem do Gadareno, com os porcos pularam no mar, e aí ela teve o sonho, só isso. Ou então ela sonha, tá num local onde ela olha, tem um alienígena do lado dela. Ou seja, tem coisa que não faz sentido, né? Para mim, não é todos os sonhos que... Acho que a gente até respondeu aqui, né, pastor? Não tem como... tem sonhos que, sim, são dados por Deus, tem algum tipo de significado, mas com um propósito. Os sonhos, principalmente vindos de Deus, eles têm um propósito em si, né? Para mostrar alguma coisa. O Einstein falou que Deus não joga dados, né? Ele não está lá em cima jogando dados. Lógico que ele tinha um conceito para falar aquilo, tinha um contexto para ele falar aquilo. Ele não vai na sorte, né? Ele tinha um contexto. As coisas não acontecem por acaso, né? Na sorte, né? Esse universo todo não é perfeito. Era isso que... O contexto, de grosso modo, era esse. Mas eu fico pensando assim, eu sempre falo, né? Deus, ele não tem tempo para ficar brincando, né? Sim. Ele não tem tempo para ficar jogando dado mesmo, não. Assim, se ele te deu um sonho, se foi ele que deu, vai ficar muito claro que foi ele que deu. Ele não é Deus de engano, ele não é Deus de confusão. Né? Então, se ele deu um sonho para alguém, para algo específico, com certeza foi para algo específico, com um propósito, você vai saber que foi de Deus, que veio de Deus. Você não vai ficar agora, eu tive um sonho tal. Irmão, não sei não, hein? Deus te abençoe, eu vou orar. Então vou perguntar para outra pessoa, Até que vai achar alguém que acha que tem um dom de decifrar todos os sonhos. Aí essa pessoa vai sentar com ela e vai fazer um mapa. E sempre tem um, né, pastor? Sempre tem um que, né? Desse tipo de profeta, assim, que o Jeremias está dizendo. Não, esse sonho, ou o quê? Sonho tem gente que tem até cartilha. Sonhou com cobra é isso. Sonhou com voando é isso. Caindo do penhasco é isso. A pessoa tem até livros. Quer dizer, então você tem que ter um cuidado muito grande com isso. Né? Teve uma pessoa que ela chegou para mim, ela nunca tinha visto aquela pessoa na igreja. Ela estava me olhando, eu falei, poxa, e agora? O que vai ser dessa... Aí acabou o culto, aí ele continuou. Eu falei, meu amigo, você quer falar comigo? Quero sim, pastor. Aí quando eu olhei, tinha um monte de código. Né? Código? Um papel. 1, 2, 3, K, não sei. Eu falei, meu amigo, o que é isso? Ele falou assim, pastor, eu não sei, mas eu sonhei e o senhor aqui vai decifrar. Aí foi embora. Ele falou, pastor, é o senhor e Deus. Aí eu falei, tá amarrado. Aí eu peguei e me deu um código que eu não entendi nada. E ele falou que sonhou. Eu falei, pelo amor de Deus. falar com ele, irmão, leva pro matemático aí, que eu falei pra ele, matemático. O que significa ele? Pastor, eu não sei, mas eu sonhei e estou aqui para o senhor e o senhor vê que com Deus aí. Eu falei, você vê que a cabeça da pessoa, se você... Nós somos, né, formadores de opiniões, nós somos pregadores, nós somos um altar ali para orientar as pessoas, conduzir as pessoas. Sim. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente orienta e com o que sai dos nossos lábios, né? Sim. E a gente tem que entender que todo tipo de pessoa vai chegar até nós. Algumas com a cabeça bem centrada, ajuizada, outros já com um parafuso a menos. E a gente vai ter que saber lidar com todo mundo, com todo tipo de pessoas. Porque senão você pega uma coisa dessa e, de repente, você deixa a pessoa mais louca ainda, né? Sim. Você tem que saber realmente tratar o assunto e trazer a palavra. Por isso que eu tenho que ficar com a palavra. Trazendo a Melhor coisa, irmão, fica com a palavra. Porque, olha, vou te contar. Aliás... A palavra, né? Pode falar. A palavra em Tiago 1,5, né? Se alguém tem falta de sabedoria, vai perguntar para Deus. Né? Ele dá liberalmente. Quer dizer, é só pedir que ele dá liberalmente. Vamos lá. Relato de um sonho impactante na Bíblia. Pastor, para mim, o sonho mais impactante
É o sonho do próprio Jacó, que a gente falou sobre ele, né? O Jacó, ele sai de casa fugido, com ameaças do irmão de matá-lo. E ele sai com uma mão na frente, como a gente diz, uma mão na frente e outra atrás. Chega até lá a cidade que antes era Luz, depois se chamou Betel. E nessa cidade ele não tinha dinheiro nem para pagar uma hospedagem. Porque quando ele sente sono, ele deita a cabeça sobre uma pedra. Então ele estava num contexto de miséria total, né? De sem recursos. Estava indo para a casa do seu tio, mas o tio não sabia que ele estava indo para lá. Então estava indo apostar. Não tinha WhatsApp na época. Não tinha nada, não tinha... Dizem pombo correio, né? Mas não sei se ainda funcionava isso. Então ele estava sem... Em relação ao futuro dele, ele estava sem saber o que seria do futuro dele. E Deus aparece para ele num sonho, o sonho daquela escada. E o que chama a atenção é o que Deus fala para ele, falando, ó, Jacó, eu estou contigo, nessa viagem você vai fazer, você vai, mas eu vou fazer você voltar para casa são e salvo. E nesse período todo eu estarei contigo. Então, para mim, esse sonho esse é realmente bastante impactante, né? Sim. Você tem outro sonho, pastor? Tenho sim, pastor. Foi o sonho dos midianitas, né, que está lá em Juízes 7, que tinha 2 midianitas conversando, ímpios, né? Guerreavam contra o povo de Deus e eles estavam conversando. E eles estavam falando sobre o sonho que um teve, que ele sonhou que um pão de cevada, né, vinha e derrubava o rei do trono, o rei midianita do trono. E o outro soldado, né, ele logo percebeu que se tratava de Gideão. Né, logo percebeu que se tratava de Gideão. E Gideão, então, perto ali, ouvindo aquela conversa, aquele relato, logo entendeu, né, que Deus... era um recado de Deus. Que era um recado de Deus. Eu acho interessante porque o sonho não foi para Gideão. Mas tratava-se de... Mas tratava dele. Na verdade, é um ímpio, né? Pois é. Ímpio sonha, né? Pois é, até o pastor estava conversando comigo, Deus, ele usa quem ele quiser, né? Usou a mula lá para Balaão, usou os midianitas para darem até esperança para Gideão, que eu estava falando sobre isso, né? E usou os próprios midianitas para mostrar a destruição do próprio povo dele. Que coisa. Deus, e Gideão, ele estava num local próprio para aquilo. Como que Deus faz... O senhor falou que Deus não usa dados, mas ele sabe muito bem as peças que mexe, né? Exatamente no momento certo ele ouviu e aquilo com certeza trouxe uma coragem, né? Uma coragem, uma ousadia maior, exatamente. Saber que você vai para uma batalha e tem a certeza de vitória é muito melhor, né? Então, e não é o que Jesus deu pra gente hoje? Sim, exatamente. É assim, por isso que eu fico com a palavra, por isso que eu sou reticente com os sonhos. Não que eu não creia que Deus não possa usar alguém nos sonhos, não é isso. Não que eu não creia nisso. Mas se ele me diz hoje, que hoje ele não fala como falava no passado, mas hoje fala pela palavra, eu não, por isso que eu não me apego a isso, entendeu? Eu não me apego a isso e tento, sinceramente, desestimular as pessoas a se apegarem a isso. E eu acho o seguinte, irmão, se Deus deu um sonho a você, você vai saber que foi Deus que deu. Não tem como, ele não é Deus de confusão, sabe? Você não vai ficar desesperado. Às vezes a pessoa tem um sonho e vem falar comigo, não sei se já aconteceu com vocês, mas você vê no olho da pessoa que ela está desesperada. Está aflita, ela está aflita, né? Angustiada, perturbada mesmo, essa é a palavra. E ela acha que foi Deus que deu um sonho desse, mas Deus não é Deus de perturbação, não. Isso. Quem perturba é o diabo. Quer dizer, o diabo está se passando de ano de luz ali para dizer a ela que Deus deu um sonho para ela. For para perturbar, vai perturbar o ímpio, né? Porque o Nabucodonosor ficou perturbado, o próprio faraó no Egito com aquele sonho que ele teve. Mas o Nabucodonosor ficou perturbado, mas depois Deus age na vida dele. Sim, agiu de uma forma poderosa. Mas qual foi o outro, você falou? O próprio o faraó no Egito que a gente falou, ele Deus também usou o faraó depois e abençoou José. A mulher do tem um propósito. Do Pôncio também, né? Sempre tem um propósito. A mulher do Pilatos, a esposa do Pilatos sonhou com Jesus, né? Que ela ficou aflita no sonho porque via o sofrimento de Jesus e tentou alertar o próprio Pilatos lá para não dar aquela sentença. É claro, então, que Deus usa sonhos. Né? Eu entendo a parte cética do Senhor, porque eu aprendi com o Senhor. Não chega a ser cético, mas... É por isso que eu falei reticente, não cético.
Porque eu sei que Deus usa, já me usou nisso. Sim, né? eu entendo, Mas assim, a gente se eu aprendeu, posso né? ter a certeza da palavra que se revela a mim, por que eu vou depender de um sonho, né? É igual, ó, só um parêntese. Uma vez falaram para mim que sonharam comigo, uma pessoa. Passou cuidado, porque o sonho que eu tive com o Senhor foi assim. Eu falei, engraçado, por que Deus não me deu esse sonho se o problema era comigo? Falei mesmo. Sim. Aí a pessoa ficou assim, ué, pastor, mas Deus usa através de sonho. Eu falei, eu sei que Deus usa através de sonho, só que o problema aí é meu, né? Eu que estou sofrendo no sonho, eu que estou passando por isso. Por que Ele não me deu esse sonho e deu para a senhora? Aí eu falei assim, irmã, vamos orar, porque o meu Deus é maior. Fique em paz. Ela estava mais aflita do que eu. Né? Porque ela falou que achou que ia acontecer. E dali para cá, só vem Deus me abençoando, na verdade. Né? Quer Foi dizer, ao contrário, né? Foi ao contrário. Se eu deixo isso entrar no meu coração, Sim. talvez o meu ministério tivesse sido travado naquele dia. Então, até isso você tem que ter cuidado. Tem gente que tem uma cabeça fraca. Não pode receber uma revelação de um sonho que você nem sabe se foi Deus que deu. Felizmente, ou não, né? talvez até muitos pregadores, né, pastor, deixaram entrar, né? Pois é. E hoje não são mais usados por Deus como era, né? Pois Agora é. vivem à base de sonhos que não são de Deus, né? Mas sonhos que não se realizarão porque não são de Deus. não são de Deus. Vamos lá. O pesadelo é sinal de que não estamos alinhados com Deus? Você já teve um pesadelo, pastor Afonso? Já tive. Se for com coisa ruim, nem fala. Né? O pesadelo já mostra que é coisa ruim, né? Não, já Mas, tive assim, pesadelo já. Você então entendeu com esse pesadelo que você não estava alinhado com a palavra e você se alinhou ou não? Não, pastor, eu... Ou viu com normalidade? Não, vi com normalidade, porque eu sabia muito bem como estava a minha vida com Deus, né? E eu não estava em pecado. Pelo contrário, eu estava iniciando até na obra de Deus, na época, iniciando na obra de Deus. Eu não era o seu pastor naquela época. Isso é Você nem me falou nada. Não, o senhor acabou de falar para não falar pesadelo, então não... Tá certo. Ainda bem que não falei. E assim... Você estava bem com Deus na época? Estava bem com Deus. E teve esse pesadelo? Tive, sendo que eu entendo até hoje que as causas são variadas. Nós já falamos aqui. Sim. Né? Às vezes Sim. a pessoa ela comeu mal de noite, teve um pesadelo. Né? Tá muito cansado. Muito cansado, exatamente na época. Cansaço, às vezes, Uma cena que impactou ela. Uma cena. Exatamente. As próprias crianças, falei aqui das minhas filhas. Minha filha acordou com pesadelo, né? Falando, não, mamãe. Eu falei, você estava sabendo que a tua mãe estava te batendo, não sei o quê. Mas, assim, as próprias crianças, elas lidam com muita emoção, né? Lidam com muita emoção. E uma das causas é essa. A pessoa, ela talvez está num trabalho estressante, né? Está muito ansiosa, né? Afadigada e acaba sonhando. Ou seja, são casos Acho que variados. está respondido, né? Eu, pastor, ao contrário dele, eu já tive pesadelo e eu não estava alinhado com a palavra de Deus. E você entendeu que esse pesadelo foi por essa falta de alinhamento com a palavra? Foi, pastor. Na hora você entendeu. Eu estava me convertendo. Então você entende, você demorou a se converter. Eu demorei. Dei trabalho para o senhor. A quem não sabe, isso daqui é meu pai na fé, né? Eu dei muito trabalho para ele, né? Meu Deus do céu. Mas no começo da minha conversão, eu estava ainda me libertando de muita... Você não pode falar nada, né? No começo da minha conversão, eu ainda estava me libertando de muitas coisas, né? E esse pesadelo foi um pesadelo, mas serviu para mim, para me aproximar de Deus. Ah, que bom. E foi algo, assim, muito E impactante. você entendeu na hora, então, que Deus permitiu aquilo para te atrair para Ele. Na hora, pastor. Foi como uma visão, parecia que eu estava... Porque pesadelo é assim, parece que você está acordado, né? Meu e você Deus, quer acordar assim. de qualquer jeito. E quando você quer acordar e não consegue? Não consegue. Foi assim, Deus eu me fiquei defenda. um bom tempo tentando acordar. Mas Graças quando eu a acordei Deus. também, eu dobrei os joelhos e orei. Eu lembrei, quando a gente estava... Rapidinho. Foi naquela época que você ficou bom, eu te levantei o brilho. Acho que Aí foi. você voltou para Jesus e ficou bem. Eu bem. até lembrei do Salmos 3, versículo 5, né? Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. É difícil eu sonhar. Eu deito, durmo, quando acordo já está de manhã. Graças a Deus. Também. Mais uma pergunta. Existe alguma relação entre sonhos e o dom de adivinhação? Pastor, para mim não existe, entre aspas, pelo fato de que o dom de adivinhação, né, é uma coisa, vamos dizer que é um instrumento do diabo para confundir, né, e para deixar a pessoa mais perturbada ainda.
né? Tem até o relato do... Assim, desculpa, mas Perdão. a gente vê constantemente hoje, até nas igrejas. Sim. Até nas igrejas. Que eles mudaram o nome, né, professor? Até isso. nas igrejas a gente vê pessoas tendo visão e, por exemplo, te dando todo o seu número de CPF. Sim. Pois é. Caramba, isso é visão ou é adivinhação? Eles Fica chamam, difícil, eles né? chamam de revelação, né, pastor? Mas não Mas é tudo bem, revelação. mas para que alguém vai revelar o meu CPF? Pois é. Qual o propósito disso, Pois é, qual o finalidade? propósito? Até porque o dom, como a gente já falou antes, é uma dádiva. É uma pergunta que eu quero fazer. Sim. Para que Deus vai revelar meu CPF para outra pessoa? Pois é. É uma pergunta que eu também me faço. Alguém tá me explicar isso aí? E o problema é o depois, né, pastor? Porque revela o CPF e depois vem uma coisa que não tem nada a ver com nada. A pessoa Pois é. fala, ela só primeiro revela o CPF para poder ter uma entrada no emocional da pessoa. Seria isso então, para entrar no emocional da Exatamente. pessoa. Ele é Deus Isso que tá seria, revelando. isso seria um dom de adivinhação, no caso? Isso, esse é um dom de adivinhação que é até proibido, né, pela Bíblia, é algo condenado pela Bíblia, né? É porque os adivinhadores no passado, eles, na maioria das vezes, né? eles eram profetas, na verdade. Né? Eles profetizavam, eles traziam revelação de verdade. E tinha seus adivinhadores de fato, né? Como o faraó chamou seus adivinhadores antes de chamar o José. Né? O José foi lá e conseguiu decifrar o sonho. Tinha seus adivinhadores que eram usados pelo maligno mesmo. E alguns textos da Bíblia a gente vê que são adivinhadores, mas no sentido de profeta. Né? No sentido Que a de profeta. palavra no hebraico ali é a mesma palavra, né? Só que é a mesma. um fazia uma coisa, uma função, e o outro fazia outra. Aí você vê que a gente tem que prestar atenção na intenção por trás daquilo. Né? Porque se é de Deus, então uma coisa tem que ter uma finalidade. E aí eu não consigo entender qual é a finalidade de alguém descobrir a cor do meu carro. Sim. Pois é. Isso eu não tenho. Não tem Quer dizer, benefício nenhum para a pessoa que ouve isso. Imagina quem joga... Eu fico imaginando quem joga no bicho. Não, com todo respeito, irmão. Com todo respeito. Eu fico imaginando quem joga no bicho, sabe? Porque eu já fui do mundo. Vocês também já foram. Sim. Nós não nascemos em berços evangélicos. Vocês eu sei porque começaram comigo a obra. Não nasceram em berço evangélico. E a gente no mundo, por exemplo, eu jogava no bicho. Qualquer acidente eu pegava a placa e já anotava. E já ia jogar. Né? Então, você imagina. Uma pessoa vai numa igreja e a pessoa de repente... Eu tô falando de igreja. E a pessoa vai lá e adivinha o número do carro, da placa do carro ou da identidade. E a pessoa está lá, não convertida, viciada em jogos, e ela está lá. Caramba, essa revelação, já sei onde eu vou ganhar dinheiro. E da escada a pessoa está aí lá só para receber número para poder jogar. Para poder jogar na Mega Sena. Assim, com todo respeito, sinceramente, com todo respeito, mas tem coisas que estão mais para adivinhação, usados pelo maligno, do que usados pelo Espírito Santo. Com certeza. Porque a revelação no passado, os adivinhadores, eles, como eu falei, alguns eram profetas, na verdade. Sim. Né? É um tema complicado isso aí, né? É um outro tema, na verdade, né? Que a adivinhação, ela é mais condenada. Ela é mais condenada do que aceita na Bíblia. Sim, tinha que olhar realmente o contexto para saber se aceitava ou condenava. Né? E até confunde até o desavisado, né? A pessoa que quer benefício. É o que eu falei. Até do Atos 16 fala da mulher de adivinhação, né? Que Paulo passava. Jovem lá. Sim, aquela jovem, parecia, né? Que ela estava sendo profeta ali. É um homem de Deus, é um homem de Deus. E ele repreendeu e era um demônio. Quer dizer, que você foi bem lembrado disso aí. Bom, nós vamos agora ao quadro Opinião, pastores. E eu queria que você prestasse atenção, porque a gente vai nas ruas fazer perguntas sobre isso e na volta a gente vai conversar um pouquinho só sobre esse assunto também, tá bom? Vamos à opinião. Não, eu queria ser curado da diabetes. Aí a cura para diabetes. Eu sou diabético, apesar de não ter ela bem controlada, mas é um mal que atinge todo mundo, um mau sonho, que apareça a cura da diabetes. Era comprar uma casa para minha filha. Esse é o meu sonho. Não sei se eu vou alcançar a fazer. Não era isso. Só esse sonho que eu tenho. Sonho de vida onde eu moro, na comunidade que eu moro, é difícil acesso. A subida para mim é sair. Eu tenho deficiência, né? Então, eu moro em Auma, então para me subir é muito difícil o acesso. O meu sonho era descer mais para baixo, mas como eu sou aposentado, o salário não dá, não tenho condições. Então eu vou ficando até quando Deus quiser. Isso que eu tenho que te dizer.
é uma dificuldade nossa. Portanto, agora estou acabando de vir do hospital, da emergência, pegar um medicamento. Choveu para mim, onde eu moro, é difícil acesso. Só isso que eu tenho a te declarar. Que esse Brasil melhore. Que termine a violência, que deixe de ter pobres, muito pobres, comunidades. É o meu sonho. E saúde para todos nós. Nada de sonho extraordinário. Meu maior sonho na minha vida é ver minha neta crescer, né? Que ela está em 10 anos. E, assim, dar um estudo melhor para ela, meu maior sonho. Só isso, mais nada. Financeira não, porque não adianta. Essa é a estrada da vida que a gente já trabalhou muito, então já não consegue mais nada. Só tem que trabalhar para se manter, o resto. Pois é, pastores, a gente vê que cada um tem seu sonho, né? Não é bem o que a gente estava trabalhando aqui, é o sonho pessoal, né? E eu queria, assim, fechar com vocês. Vocês têm sonhos pessoais? Cada um tem seu sonho? Qual seria o seu sonho? Você tem 2 filhas agora já. Bom, vamos dizer que é me manter firme na presença de Deus, manter correto e pregando a palavra de Deus até os últimos dias da minha vida. Acho que esse é o meu maior desejo, meu maior sonho, acho que é isso. E você? Pastor, sonhos... Todos nós temos sonhos, né? Relacionados à família, principalmente. Mas eu acho que, como o pastor Afonso disse, o maior sonho que um cristão ele tem que conservar no seu coração é a sua salvação, é um dia estar na glória com Jesus. Quando Paulo fala eu sou escravo de Cristo, ele deixa muito... Foi muito usado por Deus quando ele fala isso. Viver é Cristo. Quer dizer, a gente se sente desse jeito mesmo, né? Escravo de Cristo, não tem jeito. A gente quer pregar até o final da nossa vida. Eu aprendi muito com o Senhor sobre isso, sobre a nossa vida. Depois que a gente se entrega para Jesus, né, fazer a obra de Jesus, a nossa vida pertence a Ele. O nosso sonho é o sonho de Deus. Te ensinei direitinho, então. Ensinou, sim, senhor. Graças a Deus. Só porque está na minha frente. Olha, nós vamos agora ao X da questão. Vamos lá? O X da questão de hoje é pecado sonhar em se tornar uma pessoa bem-sucedida? Eu não vejo como pecado se tornar uma pessoa bem-sucedida. Eu acho que todo mundo deveria querer isso. A Bíblia nos orienta e nos dirige para que todos nós sejamos bem-sucedidos. Mas olha o que diz Romanos 12, versículos 7 e 8. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, assim, ser bem-sucedido, é bom que você defina o que é ser bem-sucedido. Depois que você definir o que é ser bem-sucedido, eu e os pastores aqui, nós entendemos que ser bem-sucedido é pregar o evangelho até o final da nossa vida. Isso. Ficar firme com a nossa família, homem de uma só mulher, cuidar dos nossos filhos, levar nossos filhos à presença de Deus e pregar até o final da nossa vida. Isso pra gente é ser bem-sucedido. Com certeza. Né? Mas talvez para você ser bem-sucedido é ser um grande empresário que vai ajudar a obra de Deus. Então que assim seja, em nome de Jesus. Tá bom? E esse é o X da questão de hoje. Pastor Rafael Lira, foi um prazer tê-lo aqui. Seu endereço lá na Boiúna e seu horário de reunião, em nome de Jesus. Pastor, foi um prazer estar aqui com vocês. Para mim é sempre uma honra poder colaborar e contribuir para o reino de Deus. Eu estou pastor, aprendi com o senhor, estou pastor lá na nossa igreja da Boiúna. Fica na estrada do Engenho Velho, número 1692. E tem sido nós temos vivido ali momentos maravilhosos na presença de Deus, especialmente aos domingos, né, pastor? Domingo lá às 8 horas da manhã, às 3 da tarde e também às 18 horas. Todo terceiro domingo, pastor, a gente faz uma oração especial pela família. Nos dois horários? Em todos os horários. É o momento da família. Até as crianças na escolinha, nós reunimos, chamamos para o salão todo principal. Todo terceiro domingo? Todo terceiro domingo de cada mês. Que bom. Pastor Afonso Marcos, seu endereço, seu horário. Primeiramente, pastor, foi um prazer. Obrigado pelo convite. Espero que venham outros. Em nome de Jesus. O meu endereço, Estrada dos Bandeirantes, é IGD Bandeirantes, tá? É na Estrada dos Bandeirantes,
11.227, Rua F, loja 4. Horários, segunda, quarta e sexta, 8 da manhã e 19 horas. No domingo, 8 da manhã e 18 horas. Lá o horário é o endereço da bênção, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amigos, olha, o meu endereço é Rua Coronel Tamarindo, 2030, em frente à estação de trem de Bangu. Todo domingo tem sido muito especial, 7, 9 e meia, 15 e 18 horas. Você vindo, eu tenho certeza, te garanto, você não vai se arrepender, tá bom? Olha, nós vamos ficando por aqui, foi um prazer mais uma vez estar com vocês, tá bom? Ficamos por aqui, até o próximo Conexão. Deus abençoe vocês.